Vamos meditar na palavra do Senhor, livro do profeta Ageu, capítulo 1. Profeta Ageu, capítulo 1. Diz assim o texto: No ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempos de habitarde nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muitos e recolheis pouco. Semeais, mas não vos fartais, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Eu fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josadaque, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dário. Glórias a Deus, que bênção, né? Bom dia, irmã Maria do Carmo, paz do Senhor Jesus seja contigo nesta manhã, glórias a Deus. Irmãos, temos aqui uma palavra que ela traz, né, despertamento, ou que veio um despertamento, glórias a Deus, no tempo ali do profeta Ageu. O profeta Ageu, nós também temos aqui o Zorobabel, né, que é o príncipe de Judá, e também temos o Josué, que é o sumo sacerdote. Temos aqui pessoas com grande responsabilidade. Aqui nós temos, primeiramente aqui é chamado para essa mensagem de Deus, no meio desse tempo de restauração, de retorno para suas terras, depois daquele exílio ali dos 70 anos, que ficaram ali grande parte, né, dos judeus ali vivendo na Babilônia. Nós aqui vemos agora o Senhor chama o profeta Ageu para levar uma mensagem às autoridades. Vejamos que a Escritura, quando nos diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas,
E às vezes Deus pode usar profetas conhecidos, pessoas não conhecidas, pessoas famosas ou anônimas, mas Deus sempre usa para trazer a nós a sua palavra. Uns acreditam, outros ignoram. Uns agem com seriedade, outros com brincadeira, mas sempre Deus alerta, sempre Deus avisa. E aqui Deus ele chama o profeta Ageu para ser o mensageiro, o homem que tem a responsabilidade, louvado seja o nome do Senhor aqui, de chamar duas autoridades. A autoridade do príncipe de Judá, que é o Zorobabel, né? E Deus vai chamar aqui a autoridade política. Às vezes as pessoas, quando eu falo sobre isso, muita gente fala, eu não tenho que orar para política, eu não tenho que orar para isso ou para aquilo. E é o contrário. A Escritura não adverte, não apenas em um texto, são vários os textos bíblicos, a gente tendo responsabilidades como homem de Deus, mulher de Deus, sobre o mundo. Então vejamos, primeiro Deus aqui está tratando aqui, olha, príncipe é uma autoridade aqui política. E Deus usa aqui o profeta Ageu para levar uma mensagem para essa autoridade política. Deus também está chamando aqui a autoridade religiosa, que é o sumo sacerdote. Está chamando aqui Josué. Então, dois homens com responsabilidades. Quando se olha a palavra pastor nas Escrituras Sagradas, ela tem um universo muito grande. Apesar do seu início, da ideia nômade, que não eram ali comum entre ali os egípcios, né? Não era uma ideia habitual, mas isso vem da ideia nômade desde dos tempos de Abraão, de Ur dos Caldeus. E essa ideia esse princípio de pastor, ele vai sendo aqui ampliado ao longo dos séculos, dos milênios, para muitas outras áreas. Se você for parar para você pesquisar, para estudar, você vai perceber que a figura de pastor, ela vai se aplicar a muitos grandes personagens ativos na sociedade. Ela pode se aplicar à figura de pastor a um profeta que tem a responsabilidade de arrebanhar ou de levar o cuidado, o zelo, ainda que de uma maneira através da mensagem. A figura do pastor também ela é mencionada através de governo ou de autoridades que elas têm a autoridade ou têm a função de cuidar da população. O governante, o imperador, o príncipe, um presidente, isso tudo olhando para a figura daquele que cuida. Também aquele que é o literal pastor, no sentido da figura nômade, aquele que cuida das ovelhas. Mas aqueles também que cuidam no sentido espiritual. Aquele que tem o dever de estar ali orando, aconselhando, ensinando. E nós aqui percebemos que Deus usa o profeta Ageu, que é um profeta, né, que vai levar a mensagem para duas figuras pastorais. Uma que é aquele pastor, no sentido da palavra do administrador, o administrador político, e aqui a figura do pastor na figura de Josué, que é o sumo sacerdote da figura espiritual. E ambos são autoridades e precisavam ouvir a voz de Deus. Você imagina que se não orar para as autoridades, né, quantas pessoas deixam de ouvir a voz de Deus? E é por isso que o nosso dever de orar sempre pelas autoridades, todas as autoridades. Você ora pelas autoridades políticas, ora pelas autoridades do judiciário,
ora pelo aquele grande empresário que está aí na sua cidade, que é um gerador de empregos. Ele também é uma autoridade. É uma autoridade, ele tem trânsito, acesso, muitas das vezes, a outras autoridades, e o seu poder de influência, isso reverbera na vida do povo de uma cidade, de um país, de uma região. Então vejamos, e muitas vezes falta a presença da autoridade espiritual de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus nesse meio. Às vezes está faltando um homem de Deus na política, está faltando homens de Deus nos meios dos empresários, faltam homens de Deus no judiciário. Daí é porque vemos tantas coisas más, tantas coisas ruins acontecendo. Ah, pastor, mas tem crente, já tem crente lá, tem crente aqui, tem crente acolá. Eu estou falando de faltar homens e mulheres de Deus, porque crente até o diabo é. Até o diabo ele é crente. Ele sabe que Deus que existe, estremece, mas o seu papel é enganar, é deturpar muitas das vezes a função. Eu vejo pessoas que dizem, né, que política, futebol e religião não se discute. E alguns até chegam a dizer que não se mistura. E aqui nós percebemos que não apenas esse texto de Ageu, capítulo 1, mas em toda a história da humanidade, sempre a autoridade religiosa ela esteve ligada à governança política. Deus não entregou o mundo para ser governado por gente má. Deus não deixou o mundo para ser governado por gente. O grande problema da sociedade é que quando não quer assumir o seu papel com Deus, ela entrega também tudo para que os homens maus administrem. Não é verdade? Se você pegar aí uma parte da nossa história recente, o rádio foi colocado na mão do diabo, a televisão foi colocada na mão do diabo, os meios de comunicação foi colocado na mão do diabo, porque todas as pessoas tinham mania de falar que era do diabo. E o diabo, ele não é dono de nada. Ele não é dono da política, ele não é dono do judiciário, o diabo não é dono das empresas, o diabo não é dono da esquina, o diabo não é dono da mata, o diabo não é dono da praia, da cachoeira, o diabo não é dono de nada. A única coisa que a Escritura Sagrada nos diz, o próprio Cristo atribuindo a paternidade ao diabo, é a mentira, que a Bíblia vai dizer, e que ele é o pai. Então ele é o genitor, é aquele que trouxe a mentira ao mundo, o engano ao mundo. E aqui nós percebemos que Deus está usando o profeta para despertar as autoridades, a autoridade religiosa e a autoridade política, para que se voltassem agora e tratassem de restaurar o templo que havia sido destruído, ficado abandonado, todo descuidado, todo sujo, todo depredado. E aí o Senhor fala, né? Pelo ministério do profeta Ageu, porque o povo naqueles dias, quando voltaram ali do exílio da Babilônia, o povo estava preocupado em restaurar as suas casas, seus muros, recuperar suas vinhas, suas plantações, fazer os seus estoques, isso era natural, mas o povo ainda não havia preocupado com a restauração do templo. Não haviam se preocupado em recuperar aquele lugar onde iam ali para fazer o seu momento o seu sacrifício, iam para ali para fazer a oração. Não havia essa preocupação entre o povo. E aí o Senhor estava aqui alertando, despertando eles, para que eles não viessem viver uma vida de miséria num tempo futuro, e alguma coisa muito ruim que pudesse acontecer ali. Olha bem, e o Senhor estava falando, usando o profeta Ageu para dizer o seguinte: é para vós tempo de habitardes as vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Muita gente gosta de ler, de pregar o texto ali do Ageu capítulo 2, a glória da segunda casa.
Mas, irmãos, ninguém vai viver a glória da segunda casa se não aprender o processo. O que há no capítulo 2, o que Deus está falando de glória, o que Deus está tratando ali para abençoar aquele lugar, recuperar aquele lugar, tem uma relação direta com o capítulo 1, onde Deus está preocupado com o processo, com a preocupação que eles tivessem de restaurar o templo. E diz ainda: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O que se observa no texto, que onde estava o coração deles é o que eles estavam realmente se preocupando, e não era, nesse caso, a casa do Senhor. Aí vem as palavras, as ameaças do Senhor, para que eles pudessem despertar. E aqui é uma coisa muito importante, que o Senhor estava alertando, porque muitas das vezes o ser humano sofre as consequências depois falando: não sei de onde está vindo isso, eu não sei por que está acontecendo isso comigo. E certamente você sabe, você entende, só que você quer apenas uma confirmação, não é verdade? O homem está sempre buscando o outro para pedir: ô meu irmão, ora por mim, vê o que Deus vai revelar aí. Ô minha irmã, ora por mim para ver o que Deus vai te mostrar aí. Na verdade, o homem sempre está buscando uma confirmação daquilo que ele já tem na sua consciência do que está errado. Aí ele diz o texto do capítulo 1, verso 6: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Vejamos bem, Deus está avisando eles, alertando eles, para que esse tempo não viesse a acontecer na vida aqui dos judeus, para que eles tivessem preocupação com as coisas do Senhor. Olha o conjunto apresentado aqui pelo profeta Ageu, apenas transmitindo a palavra que o Senhor havia lhe falado. Se você pegar aí uma outra tradução, uma NVI ou a nova tradução linguagem de hoje, você vai ter uma compreensão ainda melhor dessa palavra e você vai perceber, louvado seja o nome do Senhor, o quanto isso daqui seria ruim na vida daquelas pessoas, que os seus corações estavam bem distantes ali, bem distantes mesmo do Senhor. Olha o que diz, eu vou ler aqui a nova versão internacional, a NVI. Esse verso 6 diz assim: vocês têm plantado muito e colhido pouco, só para você compreender melhor. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Vejamos bem, o saquetel furado como bolsa furada. Sabe aquela sacolinha? Às vezes a pessoa coloca o dinheiro, né? Tem às vezes aquela cultura de pegar o dinheirinho e colocar ali, e aí vai embora para casa, né? E quando você chega em casa, saquetel furado, bolsa furada, sacolinha furada, o que acontece? Quando você vai procurar o seu dinheiro, o dinheiro já não está ali. Vejamos que até no sentido de perder, ele é um sentido também espiritual. E muitas das vezes Deus permite as pessoas perderem para elas se preocuparem o quanto é valioso aquilo que elas perderam. Se você pegar ali o texto do Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, você vai perceber que aquela mulher que perde a dracma, ela perdeu uma dracma, e ela tratou de acender uma lâmpada, pegou uma vassoura e começou a varrer a sua casa, porque ela tinha para si que aquela dracma, aquela moeda, era muito importante no seu dia a dia. E ela então tratou de reaver aquela moeda, louvado seja o nome do Senhor, para que ela pudesse ali voltar a ter a alegria. Quando ela encontrou, chamou os vizinhos e ela convidou para que viessem comemorar com ela a recuperação daquilo que se havia perdido. Então, vejamos bem,
o saquitel furado. Então ele está dizendo aqui, o que recebe, coloca numa sacola furada, num saquitel furado, numa bolsa que está com um buraquinho ali, e o salário vai se perder. Muitas pessoas também têm vivenciado esse tipo de situação no seu dia a dia. Às vezes a preocupação, eu tenho que pagar a conta de água, eu tenho que pagar a conta de luz, eu tenho que pagar o telefone, é o gás, é a farmácia, é o supermercado, é a padaria, é o açougue, é a loja, é isso e aquilo outro. E às vezes as pessoas vão preocupando tanto com as coisas do seu dia a dia e elas esquecem que também no seu dia a dia devem ter o tempo e também a reserva financeira para poder você cuidar das coisas espirituais da sua vida. Espirituais. Tempo, dinheiro, recurso material, você precisa reservar para o Senhor. E você fazer o trabalho, a vontade do Senhor com esses recursos. O texto fala tempo. Eu estava imaginando, vamos voltar da Babilônia e a gente vai recuperar a nossa casa, nós vamos recuperar as nossas vinhas, os nossos estoques, mas não é hora da gente preocupar em voltar para o templo, não é hora da gente preocupar em voltar a fazer sacrifício, não é hora da gente levar mais oferta, não, a gente vai cuidar do que é nosso. Mas aí Deus usa o profeta e diz assim, verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração os vossos caminhos. Subi o monte, trazei madeira. O Senhor está pedindo para que eles preocupassem com o templo. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Então Deus também fala aqui Deus usando o profeta Ageu, está falando, é preciso sacrifício. Nenhum de nós, irmãos, vamos aqui alcançar coisas grandiosas na nossa vida se a gente não lembrar do sacrifício. Sacrifício que muitas pessoas na nossa sociedade atual têm deixado de fazer diante do Senhor. Eu vou me sacrificar para poder ser fiel no culto, para mim ser fiel lá na igreja, na obra que o Senhor tem confiado a mim, no ministério que o Senhor tem confiado a mim, por meio dos dízimos, por meio dos votos, das ofertas, por meio da minha dedicação. Nós estamos falando aqui de sacrifício, era preciso empenhar o seu tempo, o seu corpo físico, gastar ali algumas horas para poder se preocupar com coisas do Senhor. E muitas pessoas são as que hoje têm preocupado apenas com o seu trabalho. Ah, pastor, eu não tenho tempo de ir no culto porque eu estou trabalhando muito. Aí vem a ameaça de Deus. E Deus avisa para não acontecer. E Deus alerta para que o irmão e a irmã fica com a sua vida na posição para não perder a bênção do Senhor. Aí ele volta a dizer, verso de número 9, olhasse para muito, mas eis que pouco alcançaste. Por que tem tanta gente aí reclamando, tanta gente murmurando, ah, meu sonho não dá certo, eu não consigo alcançar, a minha vida não prospera, porque você está olhando na direção errada. Você quer fazer barganhas com Deus. Você quer fazer muitas vezes negócios com Deus, onde você quer dar rasteira em Deus, você quer passar a perna em Deus, quer fazer votos com Deus que você não honra, quer fazer tratos com Deus que você não é fiel. E aí, o problema ele vai agravando quando você não para consertar, quando você não reflete sobre essa realidade. E aqui o profeta está dizendo, versículo 9, olhaste para muito, mas eis que pouco alcançaste, e esse pouco quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Aí vem a pergunta, por quê? Por que foi assoprado? Irmãos, muitas das vezes Deus assopra, é como você imagina, você está aí, está atravessando numa ponte, né? Imagina, você está atravessando uma ponte, e aí a sua bolsa lá cheia de dinheiro, né? Tá com todo o seu recurso, ela se rasga, se rompe ali. Imagina que o dinheiro fosse tudo em moedas e vai para a ponte, espalha ali, cai e vai para as águas, para as profundezas do rio, e você sabendo que não tem como recuperar mais aquilo. Aqui se percebe que Deus está falando usando o profeta Ageu,
para que despertasse o povo com relação às preocupações deles. Vocês estão preocupados com as casas de vocês, com seus estoques, com suas vinhas, com a restauração das coisas de vocês. Mas a minha casa, ela está deserta. Quantas igrejas estão atravessando tempos difíceis? Irmãos, esse tempo, eu já falei isso daqui algumas vezes, ministrando a palavra depois da pandemia. Quantas pessoas desviaram? Olha, agora eu não preciso mais ir à igreja, eu estou trabalhando. Quantas pessoas, olha, eu tenho meu salário, eu não preciso no culto, eu só vou participar do culto agora pela internet, eu só vou participar do culto agora online. Não, meus irmãos. O culto online, a oração online, o momento de reflexão online não substitui a nossa comunhão na igreja. Existe uma versão aí, o chamado metaverso, se não me engano o nome correto. Pessoas agora que adquirem um ingresso, olha que vê que coisa demoníaca. A pessoa vai lá, adquire um ingresso, né? Ela compra um ingresso para ela participar de um culto online, ela pega ali um óculos 3D, ela coloca ali aquele óculos 3D, e ela fica ali acompanhando o culto online, e ela olha com aquele óculos 3D, ela faz todo o movimento como se ela estivesse dentro de um culto, dentro de uma igreja, e ela vai ver o irmão fulano, a irmã fulana, como se tivesse todo mundo ali dentro da igreja, mas ninguém dentro da igreja. Tudo num sistema de inteligência artificial, como se ela tivesse dentro de uma realidade de comunhão. Irmãos, isso é coisa tão terrível. Olha quanto que o diabo tem usado as ferramentas, fazendo as pessoas distanciarem do Senhor de uma realidade de comunhão. O apóstolo Paulo nos fala que nesses tempos muitos desviarão, muitos afastariam, muitos deixariam a congregação, seguindo os passos dos heréticos, os passos dos apóstatas, daqueles que deixariam de viver a comunhão na igreja para procurar outros mecanismos de satisfação. E a nossa maior satisfação é estar na presença do Senhor. E para isso a gente precisa ouvir a voz do Senhor. A gente precisa viver uma vida de fé. Você olha na internet, irmãos, eu até, quando determinado tema aparece, eu vou lá até bloqueio, para poder, que eu não há interesse. Olha, tanta gente colocando coisas absurdas na internet para incentivar as pessoas a não ir à igreja, incentivando as pessoas a não serem abençoadores da igreja, na obra do Senhor, por meio das suas ofertas, por meio dos seus dízimos. Olha, o dízimo só valia no Antigo Testamento, o dízimo não vale no Novo Testamento. E oferta só valia no Antigo Testamento, oferta não vale no Novo Testamento. Irmãos, quantas pessoas incrédulas, quantas pessoas que não temem a Deus, elas dependem da misericórdia de Deus e estão ali tentando agir contra a graça do Senhor, contra aquilo que o Senhor tem provido aos irmãos que têm fé. O irmão que tem fé, ele vai entregar com fé, ele vai fazer com fé, vai fazer por amor. O apóstolo Paulo fala, não é por força, não é por violência, não é baseado na necessidade, mas isso tem que ser por fé, isso tem que ser por amor. Quem não serve na obra com amor, irmão, não está servindo com outros interesses. E aqui nesse tempo, os interesses depois no pós-exílio da Babilônia, é que cada um estava preocupado com o seu lado. Não estavam preocupados com o coletivo, que era restaurar o templo para o Senhor voltar a trabalhar no meio do povo, abençoar novamente o povo. Esse texto vai dizer ainda, quando depois da pergunta, por que, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa. Olha bem, vocês estão trabalhando muito e estão ganhando pouco, estão pensando em muita coisa, mas não estão realizando nada. Aí a pergunta é, por causa disso. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Cada um de vocês estão pintando a casa de vocês, estamparam as frestas, reformaram, arrumaram, né? E ninguém está preocupado mais com a minha casa, com a minha obra. Eu me lembro no ano de 2009,
Eu participei da 8ª edição do CIMEB, um Congresso Internacional de Pastores, lá na cidade de Belo Horizonte. Um pastor, Bob Harrison, lá dos Estados Unidos, ele ministrou durante 3 dias a mesma palavra, no mesmo texto, falando do Evangelho, João capítulo 5, louvado seja o nome do Senhor, está falando ali da pesca milagrosa. E me lembro que ele disse uma coisa, ele falou: eu sei que muita gente critica os americanos, porque os americanos é isso, americano é aquilo outro. Ele falou: olha, existe uma coisa que capítulo 5 do Evangelho de Lucas, e ele falou assim: olha, o americano, quando ele planeja investir na sua casa, na sua empresa, exemplo lá, ele planeja lá investir $20 mil, $50 mil, ele planeja um valor também significativo na obra de Deus para o reino do Senhor. Ele não faz pensando tudo apenas nele, mas ele planeja na obra do Senhor. E ele falou: sabe por que Deus honra? Porque a pessoa que tem o coração fechado, ela nunca consegue fazer nada de agradável para o Senhor, ela nunca consegue chegar diante do Senhor e entregar e servir ao Senhor com uma alegria. Ela pode às vezes chegar na igreja e falar assim: eu vou abençoar com o dízimo, mas o coração dela está triste, o coração dela está fechado. Né? Eu vou dar uma oferta, mas ela está sempre ali pensando que pode faltar para ela. Eu vou fazer um voto aqui, um desafio aqui, mas olha, eu vou dar 10 e o senhor tem que me dar 100. Então ela está sempre com o coração com outras intenções. E aqui nós percebemos que Deus está tratando com eles para que houvesse muito mais seriedade nesse processo. Aí o versículo 10, e aqui, olha que interessante. Olha que interessante, irmão, porque tem muita gente achando aí que eu não dependo disso, eu não dependo daquilo outro. Olha bem, por isso, verso 10, por isso retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. Você está achando que crise hídrica, seca, você acha que às vezes a fome, quando aparece em algum lugar, é por acaso? Você acha que a miséria, quando bate em algum lugar, é por acaso que isso acontece? Não é por acaso. A razão de tudo isso acontecer é que, infelizmente, as pessoas se tornam idólatras a si mesmas, adoram a si mesmas, elas buscam servir a si mesmas e elas abandonam o Senhor. Lembra lá de Jeremias capítulo 17, no verso de número 5? Olha o que diz ali. Jeremias, vamos lá. Jeremias 17, versículo 5. Está dizendo aí, né? Tem muita gente aí acha que isso aqui é outra conversa. É relação do ser humano com o outro. Olha o que diz aqui, ó. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz a sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Tem muita gente confiando em si mesmo. Não, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Não é bem assim. A Escritura nos diz: amanhã farei isso ou aquilo, se o Senhor quiser. Se o Senhor me permitir. Se for da vontade do Senhor. Ah, meus irmãos, quantas pessoas estão se perdendo ou perdendo a oportunidade de serem prósperas na sua vida, se elas tivessem o seu coração aberto, como uma terra que está ali sedenta pela chuva, como uma terra que está sedenta, né, seca, esperando a água vir para poder brotar a semente que está ali no solo. Se os homens e as mulheres soubessem o quanto é importante ter o coração aberto para servir ao Senhor, não é servir de qualquer maneira. Salomão fala de servir ao Senhor com as primícias. Servir ao Senhor, ter esse cuidado na igreja que você congrega, no seu ministério que você congrega, ter um coração aberto, um coração voluntário, conforme diz o salmista Davi no Salmo 51, quando ele fala pedindo ao Senhor esse coração voluntário, esse espírito de retidão, esse espírito de justiça.
Quantos agem nessa ingratidão diante do Senhor? Deus dá bênção, Deus abre porta, ela vai buscar de Deus, Deus abre porta, Deus dá isso, Deus dá aquilo outro, e depois a pessoa simplesmente ela vira as costas para o Senhor, ela não abençoa com uma oferta, ela não ajuda o pobre, ela não ajuda o carente, o necessitado. Muitas das vezes, como eu falei aqui ontem, a pessoa que às vezes não dá nem bom dia. Olha bem, até a palavra a pessoa retém, porque ela não quer convivência com o seu próximo, ela não quer contato com o seu próximo. Meus irmãos, aí o aqui, Ageu ainda vai dizendo, sendo usado pela palavra do Senhor, olha que coisa terrível, né? Por isso o céu retém, os céus retém o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. Eu fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo e sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens. Olha bem, sobre os homens. Esse sobre os homens aqui, irmãos, presta atenção. Isso aqui é a relação sexual que existe entre um homem e uma mulher, que é voltada para o princípio da formação de família. É para você manter a sua prole. Essa relação aqui, ela não é simplesmente aqui a coisa da satisfação carnal, mas é aqui o princípio de que a relação de um homem e uma mulher vai gerar filhos. Mas quando a geração ela é rebelde, quando a geração está aqui com o seu coração distante do Senhor, nem filhos a família consegue. Aí vai envelhecer, vai perder o vigor, vai passar aperto, vai passar por situações difíceis, porque os idosos, eles não têm o mesmo vigor dos mais novos, daqueles que podem continuar mantendo um processo de manutenção de todo o trabalho, de toda a engenharia que existe na sociedade desde que Deus criou os céus e a terra, que Deus fez o homem, colocou no mundo. Então se percebe que Deus aqui está alertando, está avisando para eles que nem a relação do homem, e nem mesmo os animais, e nem o trabalho. Tem pessoa que vai trabalhar, olha aí, versículo 11, vai trabalhar, e não vai prosperar, porque o coração dela está distante do Senhor. Enquanto ela tiver com seu coração longe do Senhor, coração incrédulo, resistente. Uma irmã chegou um casal, eu fiz uma cerimônia, um casamento, alguns anos atrás, e esse casal, depois da gente estava ali na mesa, conversando, depois que eu encerrei a cerimônia, a gente começou a comentar, falando sobre um evento, né, um evento abençoado numa determinada cidade, aí esse casal falou, olha, eu fui lá, mas não gostei, porque o pastor fulano de tal começou a pedir oferta, e ele começou a pedir oferta lá não sei quantos reais, e disse daquilo outro, e foi falando, eu falei, seu irmão, deixa eu falar uma coisa com o senhor perdeu uma grande oportunidade para ter voltado de lá abençoado. Ele falou, eu queria até dar minha oferta, eu só tinha R$5 no bolso. Eu falei, pois é, eu só tinha R$5 no bolso, eu perdi uma grande oportunidade de ter sido abençoado. Porque aquele pastor, quando falou daquela oferta, eu também já pensei aquilo que ele pensou, aquilo que o senhor pensou. Só que um dia eu vivenciei uma experiência com Deus. E eu fui entender o que a Escritura fala sobre a oferta. E a Escritura ela começa falando das ofertas, dos pedidos e doações, lá do valor maior para o valor menor. Ela foi tratando ali de todos os itens de maior valor. E ninguém pode dar, irmãos, e o que eu aprendi, ninguém pode dar aquilo que não tem. A gente só pode ofertar aquilo que está no nosso alcance. Na sua igreja, se às vezes na hora da oferta, às vezes, irmãos, estão precisando aqui de 100 pessoas aqui ofertando R$100. Vou dar um exemplo. Aí o irmão que às vezes não tem R$100, ele vai ficar escandalizado. Irmãos, a gente não tem que ficar escandalizado, porque tem irmãos na igreja que podem dar a oferta de R$100. Às vezes você tem um projeto para poder desenvolver na igreja, aí você tem uma obra para poder fazer,
É pecado falar disso daí na igreja? Não. Isso aí que estão visto é uma sociedade que ela não conhece as maravilhas do Senhor, que ela não conhece as escrituras sagradas, e a incredulidade fica fazendo com que as pessoas se oponham, não se unam na fé. E o diabo está aplaudindo essas pessoas que ficam com resistência no seu coração. E o diabo está se alegrando com essas pessoas resistentes. E não é para a gente viver essa resistência, pelo contrário, é para a gente repreender o diabo, né? É o famoso escorpião que a pessoa carrega às vezes no bolso, né? O irmão pede às vezes uma oferta, às vezes aquela oferta singela, simples, é uma coisa que não é exorbitante. Aí a pessoa, o diabo vai lá e coloca dureza no coração, eu não vou dar, eu não vou dar, eu não vou dar. E a pessoa, irmão, acaba depois perdendo tudo aquilo ali para outras coisas. Aí a pessoa não dá o dízimo na igreja, porque na igreja é isso, é aquilo outro, mas ela sempre pede oração. Aí a mesma igreja que está com as portas abertas, o mesmo pastor, a mesma dirigente, os mesmos irmãos que estão ali, estão sempre orando pela sua vida. E às vezes no fim, a pessoa não se lembra de fato de ser grato ao Senhor. O salmista pergunta assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Irmãos, a gente nunca vai pagar nada que o Senhor nos der. Não existe dinheiro no mundo que pague por uma bênção. Não existe recurso no mundo que pague. Você pode dar o relógio de ouro, você pode dar um cordão de ouro, você pode dar a maior oferta monetariamente falando, mas nada disso paga os bens que o Senhor nos dá. O que a gente precisa aprender é fazer tudo o que a gente colocar diante do Senhor. Tem que ter uma motivação de fé, uma motivação de amor, de cuidado, de zelo na obra do Senhor. E aqui o Senhor estava usando o profeta Ageu para repreender o povo, repreender as autoridades, para que eles voltassem e se preocupassem com o propósito ali da restauração do templo. E muitas vezes a gente quer que a bênção do Senhor entre na nossa casa, mas muitas das vezes a gente está com a nossa vida, muitas das vezes presa, travada. A gente não tem capacidade de abençoar como oferta. Aquela campanha que o irmão faz, aquela campanha que a irmã faz da igreja, vamos levantar para ajudar fulano e tal, vamos fazer para abençoar tanto. Lá na nossa comunidade a gente sempre procura levantar quando aparece uma circunstância, uma situação, a gente vai lá, reúne os irmãos, preciso de tantos irmãos aqui, para levantar X valor para a gente adquirir isso, para fazer isso, fazer aquilo outro. Irmãos, eu tenho uma alegria muito grande de que eu não faço isso, não é todo mês, não é toda hora, é raramente quando isso acontece, mas Deus sempre levanta homens e mulheres que com amor, que com carinho servem no reino do Senhor. Servem o propósito para o seu próximo, serve o propósito para poder a sua semeadura, ela também ser recompensada pelo Senhor. Porque se Deus fechar os céus, como ora diz aqui a palavra, se ele reter dos céus o seu orvalho e a chuva, a terra não vai dar o seu fruto e nós vamos passar muito mais aperto. Então, irmãos, vamos abrir o coração na sua igreja, na sua cidade, aonde você está, onde você congrega. Abra o seu coração para servir o Senhor, servir com uma alegria, servir com propósitos. Servir com propósito, servir com uma alegria, para que em todo o tempo essa graça maravilhosa do Senhor, esse cuidado do Senhor, venha trazer uma resposta muito maior do que eu e você possamos imaginar. Amém? Deus abençoe, guarde essa palavra no seu coração, coloque em prática, porque eu creio nesta manhã que Deus tem sempre o melhor para a sua vida.